Olá, seja bem-vindo à Semana da Serenidade. Meu nome é Haroldo Dutra Dias, sou escritor e palestrante, graduando em Psicologia, mestrando em Neurociências pela UFMG e pós-graduando em Neurociências e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Também sou magistrado em Minas Gerais há 16 anos. Filosoficamente, sou um humanista. Além disso, sou fundador do projeto Odisseia e idealizador do programa de desenvolvimento humano e espiritual chamado O Ser Integral. Meu livro A Bússola e o Leme ficou entre os 5 mais vendidos da Amazon na época do seu lançamento. Meu canal no YouTube, Odisseia, conta com mais de 110 mil inscritos e aproximadamente 3 milhões de visualizações. Meu vídeo sobre autoconhecimento está com mais de 1,3 milhões de views. Meu vídeo sobre meditação conta com mais de 580 mil views. As lives que faço diariamente são acompanhadas por aproximadamente 3 mil pessoas. O grupo Odisseia no Telegram está com 21 mil inscritos. Além disso, tem um aplicativo de meditação guiada que se chama Serenidade, com mais de 70 mil usuários. Nas edições anteriores da Semana da Serenidade, mais de 80 mil pessoas se beneficiaram com as estratégias apresentadas. Em resumo, milhares de pessoas já se beneficiaram com esse projeto. Milhares. Porém, muito mais importante do que todos esses números é: você está aqui. Seja bem-vindo e aproveite essa incrível jornada. Você tem dificuldade em lidar com o estresse? A ansiedade ou com o excesso de preocupações? Você sente que o seu humor é como uma montanha russa, cheia de picos e vales? E você gostaria de compreender e lidar melhor com seu humor? Você não sabe lidar com sua angústia, depressão ou tristeza frequente? Você é muito impulsivo? Você gostaria de lidar melhor com suas emoções e com as emoções dos outros? Ou o seu caso é outro? Você está bem, mas está em busca de mais equilíbrio, mais serenidade em sua vida. Quer apenas melhorar ainda mais suas relações humanas. Quer progredir espiritualmente, emocionalmente, socialmente, financeiramente? Bom, se você respondeu sim a qualquer dessas perguntas, tem uma boa notícia. Você está no lugar certo. A Semana da Serenidade é para você. Ela pode contribuir para que você atinja esses objetivos. Você está aqui porque deseja serenidade para a sua vida. Mas preciso te dizer algo muito, muito importante. A verdadeira serenidade, a verdadeira, é composta de 3 ingredientes, como uma boa receita. Primeiro deles, equilíbrio das emoções. Depois, autoconhecimento. E, por fim, meditação. Essa é a equação. Essa é a boa notícia que eu quero compartilhar com você que está me ouvindo. Quero conversar com você sobre cada elemento dessa equação e quero compartilhar estratégias para que você compreenda e desenvolva cada um desses 3 aspectos: o equilíbrio das emoções, o autoconhecimento e a meditação.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, na sua cartilha Promoting Mental Health, de 2005, promovendo a saúde mental, ela descreve a saúde mental e a felicidade como um estado de bem-estar, no qual o indivíduo realiza o seu próprio potencial e aprende a lidar com o estresse normal da vida. E, além disso, trabalha produtivamente, contribuindo para a comunidade na qual ele está inserido, na qual ele vive. Bem, nessa definição de saúde mental, como um estado de bem-estar, os afetos positivos são estar calmo, feliz, seguro, alegre, relaxado, entusiasmado. E os afetos negativos são estar triste, confuso, tenso, nervoso, assustado, com medo. Mas raciocina comigo. É possível, é saudável estar a maior parte do tempo só com afetos positivos? Nós sabemos que não. Não é saudável estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo alegre. Estar feliz em todas as situações da vida. Da mesma maneira que não é saudável estar triste constantemente, por um longo período. A saúde, portanto, está no balanço, no equilíbrio dos afetos positivos e negativos. Em suma, no equilíbrio emocional. Esse equilíbrio, ele é dinâmico, porque ele se fundamenta na oscilação equilibrada e madura do humor. Tem dias que você está alegre, tem dias que você está mais triste, tem dias que você está mais entusiasmado, tem dias que você quer ficar mais recolhido. A definição de saúde mental da OMS também fala em realização do próprio potencial. A realização do seu próprio potencial depende, em grande parte, do seu grau de autoconhecimento, da compreensão e do conhecimento das forças que estão na intimidade do seu ser. Você precisa conhecer e colocar em funcionamento os potenciais da sua alma. E a produtividade? Como agir de forma mais eficiente e eficaz? O estado de alta performance é conhecido na psicologia positiva como flow, que significa fluxo. Nesse estado de fluxo, de flow, uma das características é que o seu foco está perfeito. Sua concentração é perfeita. Não há distrações. Outra característica é que não importa como o desafio, como a situação muda, você está sempre muito flexível. Você consegue lidar com isso, consegue se adaptar, consegue fluir. Tudo isso sem muito esforço, sem autoconsciência, sem pensar no progresso da atividade ou processo. É espontâneo. Há uma espécie de imersão total na atividade. Há também uma sensação boa. Você se sente bem. Essa é a marca emocional do flow. É semelhante a uma situação em que você está bem relaxado, bem espontâneo, quando você está apaixonado. É aqui que entra a meditação. A meditação, fortalece sua atenção, fortalece sua concentração. Você se concentra no momento presente, no agora. Você observa e contempla tudo, sem julgar e sem comparar. Você simplesmente passa a fluir como as águas de um grande rio. Esse
É o primeiro vídeo de uma série de 3 módulos de treinamento gratuito que serão disponibilizados durante esta semana, a Semana da Serenidade. Um vídeo na segunda, um na quarta e outro na sexta-feira. Nesses vídeos, vamos refletir sobre a equação da verdadeira serenidade. Equilíbrio das emoções, mais autoconhecimento, mais meditação. Essa é a equação. Esse é o tesouro que eu quero compartilhar com você. E por isso, vamos disponibilizar um vídeo para cada um desses elementos da equação. Eu quero lhe oferecer ferramentas simples e práticas para que você possa se sentir melhor, possa equilibrar suas emoções, possa realizar seus potenciais únicos e possa fluir sereno como um rio. Nossa meta é alcançar o estado de serenidade interior para lidar melhor com os desafios da vida. Meu nome é Ravan, eu moro em Belo Horizonte. Em fevereiro do ano passado, eu perdi a minha esposa com 42 anos de idade. Entrei num período de completa desorientação, perda de propósito, perda de sentido, vontade de viver. E comecei a fazer uma série de pesquisas e buscas para alguma coisa que pudesse me ajudar a atravessar esse momento muito difícil, pois foi a minha primeira e única namorada séria, 26 anos juntos, e eu fiquei completamente desnorteado. E numa dessas buscas e pesquisas eu comecei a assistir alguns vídeos, algumas palestras sua, tanto no canal Odisseia quanto no canal Espiritualidade e Vida, e comecei a ter um outro olhar, sobre o momento, sobre a situação, e comecei a me engajar nos momentos mais difíceis, onde a gente fica completamente sem vontade de fazer nada, a escutar, a estudar, a pesquisar um pouco mais dos temas de autoconhecimento, meditação, que você estava abordando lá no seu canal. Aí eu me inscrevi no curso, comecei a fazer, e hoje é o que tem me ajudado a me manter de pé, a levantar todo dia, A meditação, ela dá uma tranquilidade. Estou em busca aí de construção do meu propósito, novo propósito, ou propósito real aí, que eu tenho a enfrentar aí nessa minha jornada aqui nesta vida, E estou muito feliz feliz assim de ter encontrado alguma coisa para me sustentar. Queria te agradecer muito aí pelo apoio sem me conhecer, mas é uma coisa que eu acho que da mesma forma que me ajudou, pode ajudar várias outras pessoas, espero que Jesus te abençoe bastante aí para que você continue a divulgar esse trabalho e consiga aí salvar várias outras pessoas que possam ter passado momentos tão traumáticos como eu passei aqui na minha vida aí. Uma amiga, eu tive a felicidade de uma amiga me dar de presente um e-book sobre a meditação. E aí eu fui buscar a Semana da Serenidade, acompanhei a Semana da Serenidade, que eu achei maravilhoso. E como eu passei por um período de depressão, síndrome do pânico, então há algum tempo já eu venho buscando essa questão do autoconhecimento, essa transformação interior. E o curso do Haroldo, ele veio complementar essa minha busca. Essa equação da verdadeira serenidade não caiu do céu, não surgiu ao acaso. Ela foi gestada ao longo da minha vida. Muitas lutas, muitos desafios, muito esforço e muito estudo me permitiram chegar a essa preciosa fórmula. Por esta razão, eu quero lhe contar um pouco da minha história pessoal, da minha história de vida. Antes, porém, preciso explicar uma coisa. Quando estamos no útero materno, experimentamos a máxima proteção.
temperatura invariável, alimentação e oxigênio recebidos de forma instantânea pelo cordão umbilical, proteção contra impactos e doenças. Nunca mais na vida teremos um lugar tão seguro quanto o útero materno. Concorda? Até que chega o dia do parto. Nascemos frágeis, precisamos aprender a respirar, precisamos aprender a digerir os alimentos, aprender a andar, a falar. É um longo processo. Somos a única espécie de seres vivos na Terra que necessitam de tantos cuidados por tanto tempo. Demoramos muito para alcançar a autonomia. À medida que a vida se desdobra, vamos enfrentando lutas, desafios, perdas, danos, mas também alegria, amor, realização. Há um detalhe nesse processo. Não sei se você reparou. Quando nós estávamos mais seguros, ou seja, no útero materno, éramos as criaturas mais frágeis do mundo. Éramos um simples feto. Com o tempo, fomos perdendo gradativamente a segurança e o conforto do útero. E o ambiente foi se tornando cada vez mais inseguro, mais incerto. Porém, concomitantemente, fomos ganhando massa muscular, altura, força, autonomia. Você percebeu a lógica desse processo? Percebeu? Quanto mais segurança, mais fragilidade. Quanto mais insegurança, quanto mais riscos, quanto mais desafios, mais fortaleza, mais amadurecimento, mais sabedoria. Essa é a lógica do crescimento. Essa é a lógica da vida. Outro detalhe nesse processo. Não sei se você reparou. A vida nos dá apenas folha de papel e caneta. A vida não nos dá borracha. Não é possível apagar nada. Não é possível voltar atrás e mudar o passado. A única possibilidade é reescrever. Reescrever. Todos os dias recebemos uma folha em branco para reescrever. Era isso o que eu queria explicar antes de contar a minha história de vida. Bem, eu nasci em 1971 em um lar muito humilde. Na minha primeira infância, cheguei a morar com 6 famílias diferentes. Após os 10 anos de idade, pude então morar com a minha mãe, uma mulher de fibra, analfabeta, empregada doméstica, mas que nunca desistiu diante das dificuldades. Uma guerreira. Eu sinto que herdei isso dela. Aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar e a me sustentar sem nunca mais receber ajuda de nenhum adulto. Consegui crescer profissionalmente e depois de muito esforço, de muita luta, de muita dificuldade, até passar fome, me tornei juiz de direito. Comecei a proferir palestras no âmbito profissional e no âmbito espiritual. Palestras no Brasil e no exterior, no mundo inteiro. Ao longo dos meus 16 anos de magistratura, nessa experiência como juiz, eu percebi o quanto a falta de equilíbrio das emoções, do autoconhecimento e da meditação, o quanto isso levava as pessoas a cometerem atos dos quais elas se arrependeriam para o resto das suas vidas. Eu me lembro de uma história, a história de um médico que
que depois de uma briga boba no trânsito, ele voltou ao veículo, pegou sua arma de fogo e disparou 4 tiros no peito do rapaz que havia lhe dado uma fechada na rua. Durante o seu julgamento, no júri popular, julgamento que eu conduzia como juiz, ele disse: "Ah, doutor, estraguei a minha vida, estraguei a minha carreira, estraguei a minha carreira de 30 anos como médico por causa de uma bobagem, por causa de uma briga boba no trânsito." Já pensou nisso? Aí então, me dei conta de que, com tantas adversidades, eu precisava me manter de pé. Necessitava preservar a minha integridade psíquica, a minha integridade emocional. Agora que eu falei um pouco de mim, eu convido você que está me assistindo, a falar um pouco de você também. Coloque seus comentários logo abaixo deste vídeo, dizendo, por exemplo, de que lugar do Brasil você é, ou de fora do Brasil, né? De onde você está assistindo esse vídeo. Para mim é uma alegria ler cada um desses comentários. Eu quero que você se sinta à vontade para enriquecer e contribuir com esta Semana da Serenidade, que está só começando. E antes de terminar essa história, a minha história pessoal, a minha história de vida que me trouxe até aqui, que me trouxe até essa Semana da Serenidade, eu quero lhe perguntar algo. Qual a diferença entre sentido de vida e propósito de vida? Bom, sentido é uma narrativa do eu, do self. É a história que você conta sobre você mesmo e sobre a sua vida. Como você é o roteirista dessa história, é claro que você seleciona somente aqueles acontecimentos, aqueles eventos e aquelas pessoas que interessam para a sua história fazer sentido, não é mesmo? Nós não contamos tudo. Nós selecionamos aquilo que vamos contar. E dependendo daquilo que você selecionou para contar, sua história pode ser motivadora ou deprimente. A dica que lhe dou é: conte a sua história do momento presente para o passado. O que te tornou experiente? Te tornou forte, capaz, independente? Como você sobreviveu? O que foi importante para você superar os obstáculos e chegar onde você chegou? Essa é a sua história. É a sua narrativa a respeito de você mesmo e da sua vida. Esse é o sentido da sua vida. A história que você conta sobre você. Propósito de vida é tudo aquilo que você vai reescrever a partir de hoje, a partir de agora. É aquilo que você vai escrever ou reescrever na folha em branco. Na folha em branco que você recebe todos os dias. Todos os dias você recebe uma folha nova. Lembre-se, a única possibilidade é reescrever, porque a vida não nos dá borracha. Todos os dias recebemos uma folha de papel em branco para reescrever. E o que você vai reescrever é o seu propósito de vida. No meu caso, olhando para trás, olhando para tudo que me aconteceu, eu percebo que todas as dificuldades, todos os desafios, todas as dores, lutas, perdas e danos foram elementos que me fortaleceram, foram ingredientes que me tornaram quem eu sou hoje. Esse é o sentido da minha vida. O meu propósito de vida? Bom,
O meu propósito é auxiliar milhares de pessoas a encontrarem o equilíbrio e a se tornarem mais felizes. Nesse primeiro vídeo, vamos refletir sobre um dos componentes daquela preciosa equação. O componente desse vídeo é o equilíbrio das emoções. Durante uma aula com a neurocientista Carla Tiepo, aprendi uma história que gostaria de compartilhar com você. E agora eu vou contar realmente a história, como um contador de histórias. Há muito tempo atrás, em uma floresta distante, vivia uma coelhinha chamada Suzy. A Suzy morava em uma toca bem escondida, a fim de se proteger dos predadores daquela floresta, especialmente da temida raposa. O verão naquele ano apresentava altas temperaturas. Quase todas as poças de água haviam secado por conta do intenso calor. Suzy precisava se arriscar para buscar água fresca. Naquela tarde quente, ela saiu da toca, sentiu o cheiro da água molhada. Como seu olfato era poderoso, ela se deixou guiar por aquele aroma de terra molhada. Rápida e esperta como era, não demorou muito para chegar em um poço de água fresca e límpida. Aquele cheiro de terra molhada e água fresca produziram uma espécie de relaxamento, de euforia, algo que nós, seres humanos, chamaríamos de alegria. Esse estado fisiológico de relaxamento impediu que a coelhinha Suzy prestasse atenção no cheiro de raposa que começava a se tornar cada vez mais forte. O olfato é um sentido muito importante no desenvolvimento evolutivo dos animais, pois quando o mamífero percebe cheiro de um predador que esteja próximo, a reação será de fuga, de afastamento. Por outro lado, quando ele percebe um cheiro de água molhada, ele avança, ele se aproxima. As experiências passadas, vividas por esse mamífero, por esse animal, e também pelos seus ancestrais, indicam qual cheiro representa perigo e qual cheiro representa oportunidade. Geralmente, os predadores atacam perto das fontes de água. Por quê? Porque eles sabem desse estado de relaxamento da presa. A coelhinha Suzy se distraiu. Ela não percebeu a aproximação do seu predador. O cheiro, porém, começou a se tornar cada vez mais forte, pois a raposa se aproximava muito rapidamente. No entanto, a coelhinha Suzy sentiu o cheiro forte e conseguiu antecipar o ataque do predador. Saiu correndo pela floresta e conseguiu entrar na sua toca, no seu esconderijo. Lá, dentro da toca, enquanto a raposa tentava entrar, a coelhinha Suzy tinha uma experiência emocional completa. Batimento cardíaco acelerado, pressão arterial elevada, sudorese, respiração ofegante. Nós, humanos, chamamos essa experiência corporal de medo. Depois de um tempo, o predador vai embora e a coelhinha sobrevivente começa a se acalmar. Ela sai da toca, cheira e resolve procurar água novamente. Mas quando ela se aproximar novamente daquele lugar onde ela encontrou o predador, a raposa, ela vai experimentar emoções ligadas àquela experiência e não vai seguir por aquele caminho.
Naquele momento, ela vai pensar: isso aqui não me cheira bem, não sei por quê. Na verdade, ela não pensa como nós seres humanos. A coelhinha não sabe o porquê, pelo simples fato de ela não possuir memória declarativa, memória episódica. Ela não consegue se lembrar do fato e nomear todos os acontecimentos. Ela não sabe expressar nem dizer a razão dessa impressão ruim que ela está experimentando quando chega perto daquele poço. Da mesma maneira que uma criança muito pequena, um bebê, pode acumular traumas sem saber narrar o que exatamente aconteceu com ele. Uma criança de 2 anos, por exemplo, não consegue contar uma história para o seu psicoterapeuta. Ela não consegue contar o trauma por ela vivido na semana anterior. No entanto, em ambos os casos, tanto da criança quanto da coelhinha Suzy, a emoção está lá. A emoção está presente. A emoção está atuante. Então, para que serve a emoção? Todas as espécies têm emoções? Bom, somente as aves e os mamíferos têm emoções. Invertebrados, peixes, anfíbios e répteis não possuem um sistema emocional estruturado e organizado como o nosso. Possuem um sistema muito rudimentar, muito simples, mas não tão organizado quanto o nosso. O réptil começa a apresentar alguns aspectos ligados à visceralidade, mas ainda é muito pobre. Aves e mamíferos são as primeiras espécies que começam a construir um sistema emocional. Qual a importância desse sistema emocional? Por que as aves e os mamíferos desenvolveram esse sistema e tecnicamente estão no topo da escala evolutiva? Há uma vantagem evolutiva em possuirmos um sistema emocional. A emoção serviu para que a coelhinha marcasse aquele evento vivido como um evento de valência negativa. Mas não existe emoção negativa. Esse é um conceito completamente equivocado. Quando eu digo emoção negativa, eu estou querendo dizer que a emoção é ruim, que a emoção é inútil. Mas a emoção é sempre útil. Ela sempre age a favor da sobrevivência do indivíduo, a favor da perpetuação e da adaptabilidade da espécie. A emoção pode marcar eventos e pessoas com valência negativa. Isso sim, ela pode marcar aquela experiência como dolorosa, uma experiência traumática, mas a emoção em si mesma é sempre útil. O que essa coelhinha, a coelhinha Suzy, viveu foi uma emoção que marcou aquele acontecimento, aquele encontro com a raposa, como um acontecimento de valência negativa. Ou seja, sinalizou uma valência emocional negativa para aquele encontro com a raposa, o que faz com que ela se afaste de tudo que represente aquela vivência emocional. Ou seja, ela não quer mais se aproximar daquele poço. Ela não quer mais voltar àquele local. O contrário seria a coelhinha ter encontrado a fonte de água cristalina, límpida e fresca, sem nenhum predador. Nesse caso, ela teria tido uma experiência emocional de valência positiva, de alto valor para a sua sobrevivência. E ela teria marcado aquela situação como de valência emocional positiva. E isso, é claro, faria com que ela voltasse àquela fonte de água nova,
a ponto de aquela fonte se tornar a sua preferida, mesmo que a fonte antiga fosse muito boa. O segredo dessa história está nos verbos afastar e aproximar. Nós nos afastamos daquelas experiências que representaram dor, que representaram medo, que representaram raiva. E nós nos aproximamos daquelas experiências que representaram prazer, que representaram alegria, que representaram relaxamento. As emoções marcam as experiências. Elas são um radar que captam o ambiente. Captam se no ambiente existe ameaça ou se no ambiente existe proteção. Se no ambiente existe dor ou se existe prazer. E tão logo o radar das emoções faça a varredura do ambiente, ele marca aquela experiência como positiva ou como negativa. Se marcar como positiva, você quer se aproximar novamente, você quer reviver aquela experiência. Se as emoções marcam aquela experiência como negativa, você quer se afastar, você não quer mais repetir aquilo que foi vivido. As emoções primárias geram esses dois tipos de ação. Para os animais que não possuem controle consciente do comportamento, a razão, que é o córtex pré-frontal, como no caso da coelhinha, a emoção é uma excelente ferramenta evolutiva, adaptativa, que garante a sobrevivência do indivíduo, a perpetuação e a adaptabilidade da espécie. Por quê? Porque a emoção permite a construção de repertórios de comportamento. Pense nisso. Repertórios de comportamento. Padrões de comportamento. A fim de acumular vantagens evolutivas a partir daquela vivência emocional. Esse é o ponto fundamental do sistema emocional. A função do sistema emocional está muito próxima de um sistema antecipatório. Ele prevê o perigo. Ele prevê o que vai ser bom, prazeroso. Um sistema de memória, porque ele grava aquilo que foi prazeroso e aquilo que foi doloroso, e também um sistema balizador de qualidade de comportamento. Ele indica qual comportamento é valioso para a sobrevivência e qual comportamento é uma tragédia para a sobrevivência. Portanto, o sistema emocional não é um sistema que fragiliza, não é um sistema que cria vulnerabilidade no indivíduo. É o contrário disso. Mas ele é um sistema racional? Não é um sistema racional, por quê? Porque você não tem consciência do processo. A coelhinha não sabe o que é uma raposa. Ela não tem consciência de todos os elementos. Ela não tem consciência nem dela. Portanto, a função emocional é uma função anterior à consciência. A coelhinha Suzy, ela não sabe que ela existe, não sabe que existe raposa, não sabe nada sobre a vida dela, mas a partir da emoção que ela experimenta, ela consegue aumentar o repertório de comportamento adaptativo. Ela aprende a fugir, ela aprende a buscar água, ela aprende a buscar alimento, ela aprende que mesmo tendo água naquele lugar, mesmo a água sendo gostosa, fresquinha, límpida, ela não deve ir lá. Por quê? Porque lá há predadores, tem raposas lá esperando por ela.
ela aumentou o repertório de comportamentos dela. Ela não precisa ter consciência nem narrativa disso. Você já viu algum coelhinho escrevendo um livro? Minhas experiências com a raposa à beira do poço? Só em ficção. Portanto, não é um sistema racional. É a antítese disso. Porque esse aprendizado não se deu por pensamento lógico, mas pela construção de padrões. Experimentando dor e prazer, a coelhinha construiu padrões. Padrões de comportamento, padrões para que ela possa sobreviver. Conclusão: não existe emoção ruim. Existe comportamento disfuncional, comportamento não saudável, aquele que te distancia da verdadeira serenidade, comportamentos que te afastam do bem-estar, comportamentos que te afastam da felicidade, comportamentos. As emoções não podem ser culpadas pelos nossos comportamentos, porque as emoções são radar, elas detectam o ambiente, elas leem o ambiente, as ameaças e as oportunidades do ambiente. Os comportamentos, esses somos nós que construímos. Cada um de nós constrói o seu repertório de comportamentos. Cada um de nós reage às experiências. Cada um de nós acumula experiências de um modo muito peculiar, de um modo único. Portanto, o meu repertório de comportamento é diferente do seu, ainda que nós dois estejamos enfrentando a mesma situação de perigo. Eu me comporto de uma maneira, você de outra. Bom, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é: os comportamentos podem ser mudados. Comportamentos podem ser alterados. Desde 1995, com trabalhos de diversos autores como Daniel Goleman, Antônio Damasio, Antoine Bechara, Eric Kandel, nós temos essa visão sobre comportamento humano, que leva em consideração o processo emocional como um processo importante na equalização, no equilíbrio do próprio comportamento. Porque no passado a emoção era tida como uma fraqueza, a emoção era tida como uma fragilidade humana. Você lembra disso? Quem não se recorda daquilo que aprendeu na família, no trabalho? Que expressar emoções é uma fraqueza, que mostrar aos outros que nós temos emoção é fragilidade. Havia até um conceito na economia do homo economicus. É o conceito de um homem racional, que toma a decisão adequada, e decisão adequada é uma decisão puramente racional. A partir de então, vão construindo um cenário, esses pesquisadores, um cenário no qual a emocionalidade é alguma coisa que deve ser vista do ponto de vista do seu funcionamento, como algo importante para a tomada de decisões. O cérebro sempre foi considerado o órgão correspondente à racionalidade, não é mesmo? Toda vez que nós falamos em cérebro, nós lembramos de pensamento, raciocínio, cognição, mas não se pensava a emoção como uma função cerebral. No século XXI, a discussão se torna ainda mais ampla e a pergunta passa a ser: como fazer para equalizar as emoções, para equilibrar as emoções, a fim de que elas sejam adequadas ao comportamento? Surge uma importante questão:
O que é mais importante? Compreender as emoções ou controlá-las? Qual o papel do controle inibitório das emoções no córtex pré-frontal? O controle das emoções pela razão. Esse papel é refrear mecanismos automáticos ou é equalizar, equilibrar o comportamento para que ele fique adequado e mais adaptável? Essas são as grandes questões que passaram a surgir a partir da investigação da emoção como uma função cerebral, como uma construção feita ao longo de milhões de anos de evolução biológica. A primeira coisa que as pessoas pensam é que a emoção é algo que eu sinto. Eu sinto uma emoção. No entanto, a palavra emoção deriva do verbo latim movere, uma ação, um comportamento. Sentimento, sim. Sentimento deriva do verbo sentire. Emoção não é a mesma coisa que sentimento. Emoção é um comportamento, é uma ação de dentro para fora. É um tipo de comportamento psíquico e fisiológico, portanto, psicofisiológico. Quando você recebe um determinado estímulo do meio onde você se encontra, a emoção é a forma como você reage a esse estímulo. Lembra da coelhinha Suzy? As reações que ela teve ao longo daquela historinha que eu contei? Vou dar um exemplo. Se entrar agora, aqui nessa sala, um tigre, na sala em que você está assistindo esse vídeo, entra um tigre. Bom, todos nós vamos ter um conjunto de reações extremamente apropriadas, adaptativas, reações de sobrevivência e perpetuação da espécie, cada um com seu próprio repertório. Essas reações envolvem mudança no batimento cardíaco, na sudorese, na expressão facial, na pressão arterial e na liberação de vários hormônios, de várias substâncias químicas na corrente sanguínea. Esse conjunto de respostas fisiológicas é a emocionalidade, são as emoções. É a reação emocional. A partir da reação emocional é que eu vou produzir um sentimento, porque o sentimento ele é mais a análise da reação emocional. É o processamento subjetivo dessa reação emocional. É mais o processamento do que a reação propriamente dita. Quando eu digo, eu senti alguma coisa, isso diz respeito ao processamento subjetivo da reação emocional experimentada por mim. Mas a emoção em si é um comportamento. No caso do tigre, todos vamos reagir com medo. E o nosso corpo vai se comportar de forma idêntica. Batimento cardíaco acelerado, pressão arterial sobe, pupila dilata. Compreendeu? As emoções são fenômenos psicológicos e fisiológicos de curta duração. Elas são rápidas, elas são instantâneas. E as emoções, representam modos muito eficientes de adaptação às mudanças no ambiente. Por exemplo, entrou um tigre nessa sala. O tigre não estava aqui. Se ele entra na sala, eu preciso me adaptar a essa mudança no ambiente. Como a coelhinha Suzy. Ela estava tomando água no poço e a raposa se aproximou. Portanto,
houve uma mudança muito importante no ambiente em que ela estava inserida. E ela precisava se adaptar a essa mudança, porque se ela não se adaptasse, a raposa comia, ela morria. Portanto, psicologicamente, além de fisiologicamente, mas psicologicamente, as emoções alteram a atenção. Elas deslocam comportamentos para degraus mais elevados nas hierarquias de resposta. No caso da coelhinha, qual que era o comportamento que passou a ser prioritário? Qual que era o comportamento principal ali naquele momento? Continuar bebendo água? Continuar sentindo a brisa tocando o pelo dela? Ou fugir, sair correndo? Então, naquele momento, o comportamento de fugir passou a ser prioritário. E mais, aquela ameaça ativou redes associativas na memória dela. Aquele cheiro do predador, aquela aproximação da raposa, tudo aquilo ativou outras experiências vividas por ela. Fisiologicamente, as emoções, elas organizam rapidamente respostas dos nossos sistemas biológicos, incluindo, por exemplo, expressão facial, o tônus muscular. Por quê? Porque eu preciso da musculatura rígida para correr, para fugir. O tom de voz, a atividade do sistema nervoso autônomo, que é aquele que regula a dilatação da pupila, batimento cardíaco, pressão arterial. E ainda, atividade endócrina. Por quê? Porque eu preciso de adrenalina no sangue para produzir um ambiente corporal, uma situação corporal ideal para uma resposta eficaz. No caso da coelhinha Suzy, qual que era a resposta eficaz? Fugir, correr. Para que ela pudesse correr, todo o seu corpo teve que se alterar. Todo o seu corpo teve que ser preparado para correr o mais rápido que ela fosse capaz. Essas alterações fisiológicas e psíquicas são as emoções. No caso, a emoção medo. Então, as emoções servem para estabelecer a nossa posição em relação ao nosso ambiente. Ei, esse ambiente aqui está perigoso ou esse ambiente aqui está seguro? As emoções, elas nos puxam em direção a certas pessoas, objetos, ações e ideias, ou nos afastam deles, dependendo se essas pessoas, objetos, ações ou ideias são ameaças ou são proteção. Nós vamos nos afastar das ameaças e vamos nos aproximar do prazer e da alegria. É uma espécie de excitação e inibição. Agora, com relação ao processamento subjetivo, das experiências, no momento em que o Homo sapiens passou a entender as relações de causa e consequência, à medida que ele incrementou o seu livre-arbítrio e desenvolveu um processo consciente de análise da sua própria história, então houve o florescimento da sua dimensão simbólica. É por isso que nós, seres humanos, somos capazes de contar histórias, escrever livros, usar a linguagem. Nós não somos mais a coelhinha Suzy. A partir do desenvolvimento da razão, o Homo sapiens começou a construir narrativas, histórias sobre ele mesmo, sobre o ambiente que o cercava, começou a especular sobre a origem e o destino das coisas. Em suma, o Homo sapiens adquiriu consciência do que ele estava fazendo.
de quem ele era e das consequências dos seus atos. É diferente do coelhinho. Nós conseguimos contar a história do dia em que nós visitamos um determinado local e encontramos uma onça e saímos correndo. Do dia em que você estava num sítio e apareceu uma cobra e todo mundo se protegeu. Você conta essa história e pode até escrever um livro. E esse livro pode se tornar um best-seller. Coelhos não fazem isso. Coelhos não transmitem suas experiências para os outros membros da espécie através de vídeos, através de livros, de aplicativos. Percebeu? O que a razão nos deu? O presente que a razão e a autoconsciência nos deu na evolução? Antes disso, o Homo sapiens era mais um animal vivendo a plenitude da natureza. A conquista da razão, da autoconsciência, fez toda a diferença. Nós somos seres humanos, Homo sapiens sapiens. Portanto, é importante saber qual o comportamento a ser adotado depois de nós experimentarmos determinada emoção. Nós, seres humanos, somos dotados de razão. Não justifica mais nos comportarmos como a coelhinha Suzy. Inteligência emocional implica compreender, equalizar, equilibrar, regular essas emoções, a fim de podermos adotar comportamentos mais adaptativos ao nosso ambiente, à vida que nós vivemos hoje. Mas nós, seres humanos, procuramos por algo diferente. É por isso que você está aqui na Semana da Serenidade. Nós procuramos por algo chamado equilíbrio, que significa absorver o que está acontecendo. Você sabe que há um tigre no ambiente e sabe que deve correr, mas você não adiciona o componente pavor a tudo isso. Você não fica dizendo, meu Deus, você é devorado, você é devorado. Ou seja, você não entra em pânico. Você fica calmo, tem clareza mental, sabe o que fazer, faz com eficiência e eficácia. Embora o seu coração esteja acelerado, você esteja suando frio, embora você esteja experimentando todas as características fisiológicas da emoção, você fica calmo, tem clareza mental, sabe o que faz. Você não faz isso do jeito que nós fazíamos na pré-história humana, particularmente durante a idade do Pleistoceno, onde as emoções nos conduziam, nos guiavam. E você fazia isso porque era necessário sobreviver. Equilíbrio, então, é uma maneira diferente de agir no mundo. Precisamos de esforços para aumentar a equanimidade, o equilíbrio e a compaixão. Lembre-se, estamos em busca de propósito de vida, de autoaceitação, de crescimento pessoal, de autonomia, de adaptabilidade ao ambiente de hoje. Você não vive mais na selva, você não é mais um homem das cavernas. E também estamos em busca de relações saudáveis com os nossos semelhantes. Claro, as pessoas podem ser egoístas, egocêntricas, podem ser muito perversas e estarem cheias de ódio. No entanto, isso não é mais algo muito útil para a espécie humana. Ódio não tem mais tanto valor para a espécie humana.
Talvez tenha sido no passado. É por isso que toda tradição espiritual estabelece padrões mais altos, padrões diferentes. É nesse estágio que nós queremos chegar. Sabemos que as partes do cérebro que estão implicadas no desenvolvimento da inteligência emocional estão entre as últimas estruturas cerebrais que se tornam anatomicamente maduras. E eu quero falar de uma dessas estruturas, as amígdalas. Amígdala, porque nós temos duas. Elas são o radar de ameaças do cérebro. Toda vez que nós detectamos uma ameaça, um perigo no ambiente, as amígdalas começam a funcionar. Ela fica se perguntando o tempo todo se existe segurança. Existe segurança aqui nesse ambiente? Existe segurança nesse emprego? Existe segurança nesse relacionamento? É a amígdala que é ativada. Ela é o radar. Nós temos uma necessidade básica de segurança no ambiente em que estamos. E quando esse ambiente é seguro, a amígdala está segura. Essa é uma das funções importantes da amígdala na evolução humana. Eu estou me referindo aqui à amígdala que está no cérebro. Em caso de ameaças ou emergências, ela é ativada toda vez que surge uma ameaça. Não só um tigre, mas uma ameaça emocional, por exemplo. Pela forma como o cérebro foi montado, a amígdala está em posição privilegiada. E isso foi muito importante lá na pré-história, no Pleistoceno, durante grande parte da evolução humana, quando nós precisávamos coexistir, quando nós precisávamos viver com coisas que nos comiam, ou tínhamos que perseguir aquilo que nós iríamos comer. Porque nesses casos, nós precisávamos tomar decisões rápidas. E a amígdala estava implicada e está implicada nesse tipo de decisão. Portanto, se a amígdala declara emergência, como ela tem uma conexão curta com o ouvido e o olho e os olhos, ela capta as impressões que vêm dos ouvidos e dos olhos. Ela também possui uma conexão com o nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que toma decisão, que raciocina, que analisa, é a área do pensamento lógico. Mas a amígdala, como ela recebe informações instantaneamente, essas informações não são completas. A maioria das informações que os ouvidos e os olhos recebem são divididas com outras partes do cérebro. Então, significa que a amígdala recebe um pedacinho, só um pouquinho. Ela recebe uma imagem embaçada, um som distorcido, com uma resolução muito baixa. Você entende isso? Sabe quando a internet está bem fraquinha e chega aquele sinal fraco, bem fraco, demora a carregar? Pois é, esse é o sinal que a amígdala recebe. Isso é mais ou menos o que a amígdala vê e o que ela escuta. Não é uma imagem completamente limpa, não é um som totalmente puro. Há uma distorção. Outra coisa, ela também possui um gatilho leve, sensível, ou seja, ela dispara ao menor sinal de ameaça ou emergência. E ela sempre toma uma decisão do tipo: é melhor prevenir do que remediar. O que significa isso? Que a amígdala é precipitada. Ela é ligeira, mas precipitada.
Com isso, inevitavelmente, ela cometerá erros. Ela verá ameaças que não existem. O problema é que essa hipersensibilidade da amígdala funcionava bem lá na pré-história, quando existiam coisas ao nosso redor que podiam nos comer. Mas hoje, nos dias de hoje, a amígdala está tomando decisões parecidas com as decisões que tomavam na pré-história, mas agora dentro de um contexto, de uma realidade social complexa e totalmente diferente. E com esse padrão de reação, é muito fácil cometer erros nessa realidade social complexa em que nós vivemos. Por exemplo, alguns gatilhos muito comuns no local de trabalho são sensações de que você não é respeitado, de que não é valorizado pelo que você está fazendo, que ninguém está te escutando, a sensação de que você está sendo injustiçado. Todas essas coisas podem ativar, gerar uma resposta da amígdala. Mas lembre-se, ela age de modo imperfeito, precipitado. Emoções descontroladas, portanto, deixam as pessoas idiotas, estúpidas. Quando a amígdala nos sequestra, isso mesmo, quando ela nos sequestra, porque ela age de modo tão precipitado que você não raciocina, você não pensa antes de falar, você não pensa antes de fazer, você não pensa antes de tomar uma decisão. Você deixa que a amígdala decida por você, da mesma maneira que ela decidia quando um dinossauro estava te perseguindo na Idade da Pedra. Então, quando a amígdala nos sequestra, nós sentimos uma agitação, uma chateação. Isso pode ser raiva, medo. Isso acontece repentinamente e nós sabemos que houve um sequestro por parte da amígdala. Sabe por quê? Porque depois que tudo termina, depois que você falou, depois que você agiu, depois que você decidiu, quando nós paramos para pensar, nos arrependemos de ter dito ou feito aquilo com a outra pessoa. Isso é familiar? Isso te soa familiar? Todo mundo, todos nós temos momentos assim. É assim que o cérebro funciona. É por isso que eu estou aqui te explicando questões técnicas, explicando sobre estruturas cerebrais, trazendo conceitos, para que você possa entender como o cérebro funciona, para que você possa mudar comportamentos. Quando você compreende como um veículo funciona, como é a mecânica de um veículo, você pode atuar e corrigir. Assim, o sequestro da amígdala, ou sequestro emocional, especialmente no trabalho, nunca é para o benefício de qualquer pessoa, porque sempre tem um efeito negativo. A amígdala envia impulsos emocionais rápidos, imperfeitos. Sabe por quê? Porque a amígdala pensa como uma criança. É a lógica dos sonhos, da poesia, dos filmes, dos contos de fada, onde tudo pode acontecer. Nós imaginamos coisas que não são plausíveis. Nós ficamos fazendo previsões fantásticas que só acontecem em filmes. É assim que a amígdala pensa. E quando a amígdala sequestra o indivíduo, a pessoa age como uma criança, em reações precipitadas, impulsivas,
que geram mal-estar e prejuízo para ela e para os outros. A boa notícia é que se você esperar um pouquinho, se você respirar, se você não for na onda da amígdala, se você não permitir que ela te sequestre, outras partes mais lentas do seu cérebro, o córtex pré-frontal, irão te enviar outras informações. Porque você é um Homo sapiens sapiens. Você é um ser vivo dotado de razão, capaz de pensar, capaz de analisar, capaz de raciocinar. Então, o seu córtex pré-frontal, quando a amígdala envia aquela mensagem assim, perigo, perigo, atacar, o seu córtex diz assim, mas ele é seu chefe, é o seu chefe que está falando. Aí você respira, raciocina, mede as palavras, escolhe o comportamento. O importante para a inteligência emocional é uma boa coordenação desses centros emocionais, do sistema límbico. Você precisa unir amígdala e córtex pré-frontal. O sistema límbico com as partes do seu cérebro que são responsáveis pelo raciocínio, pela análise, pela tomada de decisão. Nós podemos ver isso de uma outra maneira. Existe uma curva de performance, de desempenho, que você vai ver aí no gráfico, que é conhecida na psicologia há um século como Lei de Yerkes-Dodson. O que é isso? No eixo horizontal, no eixo X, nós temos o nível de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, se você avança no eixo horizontal, significa muito cortisol, muito estresse. Esse cortisol é resultado de uma cascata bioquímica que se origina com um sinal de quem? Adivinha de quem? Da amígdala. É a amígdala que dispara. Quem fabrica são as glândulas suprarrenais, mas quem dá a ordem é a amígdala. O hormônio do estresse, que é muito importante para reações de emergência, esse hormônio é fabricado porque a amígdala deu ordem. Ela que deu a ordem. Ela que recrutou. Então, nesse eixo horizontal, nós temos aí o nível de cortisol. No eixo vertical, que é o eixo Y, nós temos o desempenho do indivíduo. Então, o que isso significa? Significa que, se você tiver com pouco cortisol, com pouco hormônio do estresse, se você tiver muito relaxado, adivinha como é que é a sua produtividade, como é que é a sua performance? Baixa, é claro. Você acabou de acordar num domingo ensolarado, você está altamente relaxado. Qual que é a sua produtividade? Eu, por exemplo, demoro 15 minutos para chegar na cozinha para fazer um café. Então, a minha performance é a mais baixa possível. Eu estou ainda acordando, eu nem voltei para o corpo ainda, porque meu nível de cortisol está baixo e minha performance está baixa. Quando surge um compromisso, quando eu preciso entregar um trabalho, meu cortisol aumenta, eu aumento o estresse até um determinado ponto ele é positivo. Quando eu aumento o meu estresse num nível razoável, num nível de equilíbrio, a minha performance vai ao máximo.
eu estou dando o meu melhor. No entanto, se o meu cortisol aumentar demais, se ele começar a aumentar muito, se ele sair do equilíbrio, mais cortisol não é sinônimo de maior produtividade. Então, se você começar a ficar muito estressado, a sua produtividade cai. Ela cai a um ponto que é igual ao ponto em que você não tinha cortisol. Olha que curioso isso. Pouco cortisol, baixa produtividade. Muito cortisol, baixa produtividade. Então, a alta performance, a alta produtividade requer um nível equilibrado de cortisol. O estresse ele não pode ser nem de mais, nem de menos. Essencialmente, o cérebro ele foi desenhado para ter uma explosão a fim de lidar com a emergência. Ele tem uma explosão de cortisol. É como um sequestro da amígdala. Para depois ele fazer o quê? Ele se recuperar. Ter uma baixa, onde eu possa me resguardar. Durante uma emergência ou durante um sequestro emocional, o corpo toma emprestado a energia do sistema imunológico, de coisas que você precisa para ficar saudável. Assim, se você estiver sempre estressado, com altos níveis de cortisol, você nunca vai se recuperar. E como você está tirando energia do sistema imunológico, você vai ficar doente, você vai ficar emocionalmente desgastado. Então, aquilo que era o remédio se torna o veneno. Por quê? Porque a dose está exagerada. Diz o ditado popular que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Pois bem, cortisol na medida certa significa um estresse saudável. Você fica ativo, realiza suas atividades, você é produtivo. Estresse demais, não se recuperar, não conseguir relaxar, isso é veneno, isso prejudica. Muita gente tem isso. No trabalho, existe até uma síndrome que é chamada de burnout. Burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. A pessoa ficou tão estressada, ela ficou estressada por tanto tempo, com tanto cortisol, o estresse, a exaustão extrema, as condições de trabalho desgastante, que são algumas das causas dessa síndrome, elas levam a pessoa à falência fisiológica e ela acaba se demitindo ou acaba sendo mandada embora, porque a sua produtividade cai demais. Então, é uma outra maneira de nós analisarmos essa postura que hoje nós, seres humanos, devemos ter em relação ao equilíbrio emocional. Outra maneira de enxergar isso tudo vem de um conceito da psicologia. A maturidade pode ser definida na psicologia, segundo alguns autores, como o prolongamento do tempo entre o impulso e a ação. Então, uma criança, assim que ela recebe o impulso, ela age. O tempo é mínimo. Um adulto, uma pessoa madura, ele não é impulsivo. O intervalo entre o impulso emocional e a resposta comportamental é diferente do intervalo de uma criança. Quanto maior essa diferença, mais essas pessoas raciocinam, analisam, mais elas levam em conta as consequências dos seus atos, as outras possibilidades existentes de comportamento, e não só aquela que vem na hora, que vem automaticamente. E elas exercem o controle cognitivo. E o que é o controle cognitivo?
é raciocinar, pensar, ao invés de agir sob o impulso. A meditação, especialmente em crianças, desenvolve o controle cognitivo. A pessoa fica pronta para o aprendizado. Significa a habilidade de colocar a nossa atenção onde nós queremos, ignorando distrações, conseguindo controlar melhor os impulsos, a habilidade de atrasar a gratificação na busca das nossas metas. Você sabe esperar a hora certa de aproveitar o resultado. Você não fica querendo a todo momento recompensas imediatas. Essas são qualidades que nós queremos ver em toda criança. Há também um conceito chamado de aprendizado social emocional. É também um outro método muito eficaz utilizado para aprimorar o controle cognitivo. O método é muito simples. É o método do semáforo. Exatamente, do semáforo. Ele consiste em um pôster que você coloca na frente do seu quarto e que tem luz vermelha, luz amarela, luz verde. Toda vez que você ficar irritado, você lembra do sinal de pare, da luz vermelha. Aí você se acalma, pensa antes de agir e, naturalmente, essa é uma grande lição para qualquer pessoa. Saber respeitar a placa de pare, especialmente para crianças. Nós não conseguimos definir quais emoções vamos experimentar, nem a intensidade delas, ou quando nós vamos sentir as emoções. O nosso ponto de escolha está na ação que nós vamos adotar quando as emoções surgem. Então, se você fazer esse teste aí do semáforo, quando surge uma emoção, você para e não faz a primeira coisa que a emoção quer que você faça. Se você se acalmar um pouquinho, se você pensar nas consequências do que você vai fazer, você vai passar para a luz amarela. A luz amarela é esse momento que você está ali experimentando a emoção, está com sangue à flor da pele, mas não agiu. A luz amarela está acesa. Você vai pensar em várias coisas que podem ser feitas, nas consequências, nos resultados. E aí se acende a luz verde. A luz verde representa fazer a melhor escolha, experimentar os resultados dessa escolha e praticar. Você gostou dessas ideias? Então deixa aí o seu comentário aqui nesse vídeo. Compartilha com as pessoas que você ama. Compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir isso. Conheça o Projeto Odisseia. Conheça todo o material que está disponível para você realizar o seu crescimento pessoal. No próximo vídeo, nós vamos refletir sobre autoconhecimento. Precisamos conhecer, compreender e trabalhar as forças que estão na intimidade do nosso ser. Precisamos conhecer e colocar em funcionamento os potenciais da nossa alma. Fazer um inventário desses potenciais, das nossas características pessoais, das nossas fraquezas. Isso é parte fundamental do processo de amadurecimento interior e o autoconhecimento constitui um dos ingredientes da verdadeira serenidade. Ele é o segundo elemento da equação. Agora, eu tenho uma tarefa para você. Acesse o Diário das Emoções, que está disponível aí. Ele foi disponibilizado no grupo fechado do Facebook, o grupo criado exclusivamente para os inscritos na Semana da Serenidade.
Você vai acessar esse formulário, vai imprimir, preencha esse diário todos os dias, para que você possa monitorar seus padrões emocionais. Lembre-se, nós estamos em busca de transformação pessoal. Se você não preencher o diário, se você não fizer esse exercício, você não vai experimentar transformação pessoal. Além disso, acompanhe as lives diárias da Semana da Serenidade, todos os dias às 21 horas, no canal Odisseia, no YouTube, na minha página no Facebook e também no meu perfil no Instagram. Está tudo aí embaixo. Aproveite para fazer o download também do aplicativo Serenidade, www.serenidadeapp.com.br. Te aguardo no próximo vídeo. Olá, comandantes, meu nome é Aline, estou falando aqui de Saskatoon, no Canadá. Eu já conheci o Haroldo por outras apresentações, já seguia ele no Instagram e tive a oportunidade de ler o livro assim que lançou e fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo da possibilidade do curso, porque era um momento muito importante na minha vida, era um momento que a gente estava se mudando aqui para o Canadá. Então foi um momento assim que esse curso foi um suporte para mim. Hoje eu comparo o curso como se eu fosse um rio e o curso foi para mim a oportunidade de me conhecer os dois lados da margem. A oportunidade que eu tive de não apenas de caminhar de um lado da margem, eu acho que todos os potenciais dados nas aulas, todas as informações, todas as emoções que foram repassadas para a gente através do Haroldo, foi um jeito de criar essas pontes que dava para fazer essa travessia de uma maneira mais clara, de uma maneira que a gente pudesse nos conhecer melhor mesmo. Depois dessa travessia feita, eu pude passar por esse tempo de experiência e adaptação de uma maneira mais calma, mais tranquila, mais confiante, dando o suporte que a minha família precisava para mim, de mim, neste momento. Essas pontes que foram criadas, com certeza eu vou precisar usá-las o resto da minha vida, né? Eu poder ter esse acesso às duas margens de mim mesmo, desse meu rio, é gratificante, é uma evolução, é um salto evolutivo, eu considero, e eu estou muito feliz com todo esse momento. Eu só tenho que agradecer a todos vocês e dizer que foi fantástico, é maravilhoso. Quem não fez o curso ainda, faça, porque realmente muda a gente e faz a gente ter esse conhecimento mais importante de nós mesmos. Eu sou péssimo em vídeo, cara. Acabei mandando um vídeo longo e acabei não falando. Aí você me cumprimentou e eu cheguei você autografou um livro para mim. Outra coisa, meu conhecimento com você que me fez mudar muito, isso eu já quero deixar, isso também já é autoconhecimento. Antes de você dar esse curso pra gente, de ser aí o comandante Haroldo, há uns anos atrás você foi perguntado numa entrevista sua como que você guardava tanta coisa, quanto que você fazia. Você falou, já são mais de 30 anos em que eu leio constantemente, pelo menos um pouco todos os dias. Então soma isso há 30 anos. E aí eu, usando essa frase sua, me apaixonei mais pela literatura e hoje leio todos os dias, graças a você, você que é meu tutor nisso aí, me inspirou. O curso de autoconhecimento foi o seguinte, a minha amiga Rosana Perry, que também vai, ela fez ela fez o curso, comprou o curso, me falou, Giovana, eu comprei o curso com o Haroldo de autoconhecimento, e aí, Haroldo, eu comprei também. Tá me ajudando muito porque eu separei, já vai para um ano agora em abril, e esse curso está me ajudando muito a me conhecer minhas emoções e está me sustentando muito, principalmente as meditações, em que eu estou podendo reconhecer as emoções e começar a ver elas de frente, não descartá-las, mas poder trabalhar. Durante o curso eu estou me redescobrindo, e fazer o curso, ouvir, né, e meditar em cima e trabalhar em cima disso aí está me fazendo ver novas possibilidades, estou me tornando uma nova pessoa, me redescobrindo. Então um abração, obrigado e até domingo a gente estaremos aí juntos aí, viu? Grande abraço. Você está fazendo um trabalho incrível aí na vida de muitos, viu? Abraço, meu caro.